Olá, professor Alex Naldo, esse é o curso de Cinemática Lançamento Horizontal. E agora vamos para a parte 2, as atividades de aula. FUVEST 2020, um drone voando na horizontal em relação ao solo foi indicado pelo sentido, como indicado pelo sentido da seta na figura. Então veja que o drone está se deslocando com uma velocidade horizontal para a direita. Deixa cair um pacote de livros. A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo um observador em repouso no solo, é dado pelo percurso descrito em qual trajetória? 1, 2, 3, 4 ou 5. Então veja, nós temos aqui o observador, olhando para a trajetória da queda desse pacote. O que vai acontecer? Isso daqui é um lançamento horizontal. Ao mesmo tempo que o pacote tem a mesma velocidade horizontal do drone, que eu vou chamar de Vx, que é essa de cá, ele tem a ação do próprio peso agindo sobre ele. Veja que na horizontal nenhuma força mais atua depois que o drone abandona o pacote. Então, na horizontal, apenas tem uma velocidade constante, enquanto que na vertical vai acontecer queda livre. Ok? Então, nós temos na vertical queda livre. Se nós adotarmos o referencial positivo para baixo, podemos dizer que a altura do drone aqui já estava na origem, espaço inicial igual a zero. E a velocidade inicial vertical de queda do livro também foi zero, porque aqui o drone apenas abandonou o livro a partir de certa altura. Então a velocidade vertical é zero. Então, S vertical igual a espaço inicial vertical mais velocidade inicial vertical vezes tempo, mais aceleração sobre 2, tempo ao quadrado. Bom, como a gravidade ela aponta naturalmente para baixo, ela vai ser sinalizada como positiva, nesse caso, porque o referencial foi positivado para baixo. Então, a aceleração sofrida pelo livro terá o valor positivo de g. Ok? Então vamos lá, a equação do espaço vertical vai ser, esse de cá é zero, referencial adotado do positivo para baixo, nós zeramos o espaço vertical inicial, velocidade vertical inicial é zero, porque foi uma queda livre, e vai ficar g sobre 2, t quadrado. Essa é a equação que nós vamos ter na vertical, a equação da variação do espaço no tempo na queda livre. Agora, na horizontal, nós vamos ter um movimento uniforme, Sx igual a SOx mais Vx vezes tempo. S igual a SO mais VT. Okay? Adotando a partir desse ponto o referencial positivo para a direita, nós podemos dizer que esse daqui é o espaço horizontal inicial zero. Ok? Então, esse carinha aqui é zerado. Então, fica apenas com Sx igual a Vx vezes tempo. Vejam que aqui nós temos duas equações que são chamadas de paramétricas. A equação do movimento vertical e a equação do movimento horizontal dependem de um mesmo parâmetro, que é o tempo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o tempo na equação de baixo. Tempo na equação de baixo vai ser Sx sobre Vx. Agora que nós temos o valor do tempo, vamos substituir ele aqui no tempo ao quadrado. Então, na equação do movimento vertical, vamos ficar com g sobre 2 vezes tempo ao quadrado,
que vai ser SX sobre VX, tudo isso ao quadrado. Fazendo a distribuição dessa potência, vamos ficar com G sobre 2 vezes SX ao quadrado sobre Vx ao quadrado. Eu vou dar uma reorganizada nessa equação da seguinte maneira. G sobre 2 vezes 1 sobre Vx ao quadrado vezes Sx ao quadrado. Veja que, nesse momento, nós podemos dizer que todo esse elemento G sobre 2 vezes 1 sobre Vx ao quadrado, tudo isso dá um valor constante. Tudo isso dá um valor constante, que nós vamos chamar simplesmente de constante K. Então, a equação que começou aqui vai ficar assim: SV, espaço vertical, é igual a K vezes espaço horizontal ao quadrado. Veja que essa daqui é uma equação do segundo grau, do tipo y igual a ax² mais bx mais c, sendo que o elemento b é zero e o elemento c da equação do segundo grau também é zero. E nós sabemos que funções do segundo grau têm como o gráfico uma parábola. E dentre as possibilidades 2, 3, 4 e 5, a que mais se aproxima de uma parábola é a 4. Então, a resposta é a letra D. A letra 1, aliás, o número 1, a trajetória 1, também é uma parábola, mas ela não faz sentido, porque se o corpo foi abandonado a partir de uma velocidade horizontal para a direita, ele deve seguir para a direita. Ele deve cair e ter, ao mesmo tempo, um movimento lateral para a direita. Lembre-se que lançamento horizontal é a composição de dois movimentos. É uma queda livre para o lado. Okay? Na vertical, queda livre. Enquanto que na horizontal você tem um movimento uniforme. A composição desses dois ao mesmo tempo. Tudo bem? Segunda questão. Um avião está levando suprimentos para pessoas que se encontram ilhadas numa determinada região. Ele está voando horizontalmente de uma altitude, então vamos lá, altitude 720 metros, acima do solo, e com uma velocidade constante, eu vou chamar de Vx, de 80 metros por segundo. Uma pessoa no interior do avião é encarregada de soltar a caixa de suprimentos em um determinado momento, para que ela caia junto às pessoas. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, a que distância horizontal das pessoas, em metros, deverá ser solta a caixa? Então, vamos ver aqui, ó. A caixa, na verdade, ela vai ser solta desse ponto. Só que quando a caixa é abandonada, ela já possui, nesse momento, a mesma velocidade horizontal do avião, porque ela está dentro do avião. Então, ela tem uma velocidade horizontal de 80 metros por segundo. E ela está sendo abandonada da mesma altitude em que está o avião em relação à superfície, uma altitude de 720 metros. Em decorrência disso, trata-se de um lançamento horizontal. Essa caixa, se for abandonada exatamente neste momento aqui, ela vai fazer essa trajetória e vai chegar no solo nesse ponto. Então, ela vai ser lançada nesse ponto aqui, que nós vamos chamar de ponto A, mas vai ser coletada no ponto B. Essa distância AB tem que ser levada em consideração. Senão, você não vai soltar a caixa para ela ser capturada no local correto. Veja que se trata de uma ilha. Se você soltar a caixa no local errado, ela vai poder cair no mar ou dentro da selva. O ideal é que caia na praia, onde as pessoas devem estar. Ok? Então, como fazer para que a caixa caia no local correto, onde estão aqui as pessoas? Na praia dessa ilha. Bom,
Primeira coisa, nós vamos calcular o ΔT de queda, o tempo de queda. E aí nós vamos utilizar a equação da queda livre, né? A equação da queda livre, H igual a G sobre 2T². Lembre-se que o espaço inicial vai ser zero e a velocidade inicial também. Quando você trabalha com lançamento horizontal, você adota um referencial normalmente positivo para baixo. O campo gravitacional que aponta naturalmente para baixo vai produzir então um sinal positivo para G. Então você vai poder adotar como aceleração vertical o valor positivo de G. E você vai poder dizer que estava no espaço vertical inicial igual a zero, enquanto que aqui embaixo você vai ter o espaço vertical final igual a 720. Ok? Então, isso vai dar a altura de 720. 720 igual a 10 sobre 2, veja que o valor de G, ele botou aqui igual a 10, T². Ok? Bom, fazendo essa conta aqui, nós vamos achar 720 dividido por 5, 144. 144 igual a T². Isso vai dar um tempo de queda igual a 12 segundos, que é a raiz de 44. Então, leva 12 segundos para que a caixa bata na areia da praia. Mas esses 12 segundos também vai ser o tempo que a caixa vai ter um movimento lateral para a direita. Então, isso aqui é o que acontece na vertical. Na horizontal, nós vamos ter que o afastamento SX vai ser espaço inicial horizontal mais velocidade horizontal vezes tempo. Nós já vimos que, adotando o referencial também positivo para a direita, você pode dizer que o ponto A é exatamente o espaço horizontal inicial coincidindo com a origem. Ok? Então, zerou aqui. Então, esse espaço SX vai ser igual à velocidade Vx horizontal, que foi dado aqui 80, vezes o tempo. Veja que é o mesmo tempo de queda que você vai usar, vezes 12. Tudo bem? Então, isso vai dar 80 vezes 12, que dá um espaço horizontal de 960 metros. Então, essa distância AB aqui, ó, é de 960 metros. Então, em relação à horizontal onde estão as pessoas, ele tem que soltar a caixa a 960 metros, letra C. Terceira questão. Muitos historiadores acreditam que a zarabatana foi um instrumento desenvolvido pelos índios na América do Sul para caçar aves e animais rasteiros. Essa arma se utiliza de pequenos dardos pontiagudos com veneno, que são lançados a altas velocidades apenas com um forte sopro. Em geral, um índio de 1,80 m de altura consegue lançar um dardo com 12 metros de alcance. Desprezando os atritos com ar, utilizando gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e considerando que o tempo desse tipo de movimento é o mesmo de uma queda livre, o valor aproximado da velocidade de lançamento horizontal do dardo é de... Então vamos lá, ó, capturando as informações. A altura do índio, 1,8 metros, 1,80 m. O alcance que ele consegue lançar, o dardo é de 12 metros. Campo gravitacional local, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a velocidade Vx que o dardo sai da zarabatana? Então, a zarabatana, na verdade, ó, é como se fosse um bambu. E a zarabatana ela é lançada, é uma flechinha, né? Lançada aqui com uma velocidade Vx, que nós vamos ter que calcular, ok? Agora veja, essa
flechinha, na vertical, ela vai sofrer um fenômeno de queda livre. Então, significa dizer que ela vai cair da altura do índio, de 1,8 metros. Ela vai percorrer uma trajetória semi-parabólica e vai atingir o chão. O alcance desse lançamento, a questão diz que é de 12 metros. Bom, em que tempo essa flechinha aqui, essa zarabatana, vai bater no chão? Flechinha que sai da zarabatana vai bater no chão. No mesmo tempo que leva para descer 1,8 metros. É o mesmo tempo de queda. Então, vamos lá, utilizando H igual a G sobre 2t². Conforme a questão anterior, nós já vimos, né? Então, 1,8 é igual a 10 sobre 2t². Nós temos, então, 1,8 dividido por 5. Ou melhor, aqui é 2, né? t². Lembre-se que aqui vai ficar 1,8 igual a 5t². Então, t² aqui vai ficar igual a 1,8 sobre 5. Então, aqui, t², 1,8 dividido por 5 vai dar 0,36. Ok? Então, o tempo vai ser raiz de 0,36. Vai ser um tempo de queda igual a 0,6 segundos. Tá certo? Bom, agora que você já tem um tempo de queda, vamos lá para o movimento horizontal. O movimento horizontal vai ser igual a velocidade horizontal vezes tempo, né? Já que aqui a gente adotou o referencial positivo de cima para baixo. Então, aqui foi o espaço vertical inicial igual a 0, e aqui é o espaço vertical final igual a 1,8 metros. Adotamos também o referencial na horizontal positivo para a direita. Então, aqui nós podemos dizer que é o espaço horizontal inicial igual a 0. E aqui vai ser o final, o espaço horizontal final, que vai dar o alcance, né? Esse alcance aqui de 12 metros. Tudo bem? Então, vamos lá. Na horizontal, aqui foi o que aconteceu na vertical. Então, vamos lá agora na horizontal. Nós vamos ter Sx igual a Vx vezes tempo. O espaço, o alcance horizontal máximo é de 12. Vx é isso que a gente quer saber. E o tempo? É o mesmo tempo da queda livre. Então, você vai ter que fazer Vx igual a 12 dividido por 0,6. Isso daqui vai dar 20 metros por segundo. Cuidado para não marcar esse 20 daqui. Veja que tem lá uma resposta, mas só que ela está em quilômetro por hora. Nós achamos uma resposta em metros por segundo. Então, você vai ter que converter, né? Achamos Vx igual a 20 metros por segundo. Você vai ter que multiplicar isso por 3,6 e aí você vai achar 72 quilômetros por hora. Então, a resposta é a letra C. Quarta questão. Ao localizar refugiados em um local plano no deserto, o governo de um país do Oriente Médio resolve utilizar um avião para lançar alimentos e outros itens de primeira necessidade, dada a impossibilidade de outros meios de transporte chegar rapidamente ao local. Um equipamento do avião permite ao piloto registrar o gráfico da variação da altura com o tempo de queda do pacote que contém o material de ajuda humanitária. Observe o gráfico mostrado na figura e considere que, em tempo igual a 0, o pacote se desprende do avião. Para o pacote poder cair o mais próximo possível dos refugiados, é razoável afirmar que despreze a resistência do ar,
e considere a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Nós já vimos, né, que se o avião está aqui, ele tem uma velocidade horizontal. Nesse momento, ele está a uma altura de 500 metros e abandonando o pacote daqui. O pacote ele vai sofrer uma trajetória parabólica e vai chegar aqui no exato intervalo de tempo ΔT igual a 10 segundos. Ok? Veja só que se você utilizasse a equação, não é? S igual a G sobre 2T², você ficaria assim. S, altura, 500. Gravidade, 10 sobre 2. T². Então, aqui ficaria 500 igual a 5T². T², 500 sobre 5, 100. Então, T seria a raiz de 100. Realmente, né, o tempo de queda dá 10 segundos. Conforme diz o gráfico aqui. Então, o gráfico está coerente com as contas. Tudo bem? E veja, o piloto ele tem que lançar nesse ponto X para que o pacote seja recolhido nesse ponto Y. Então, ele tem que lançar antes. Tudo bem? Então, qual é a resposta aí da quarta questão? Letra B. O piloto lançou o pacote a 500 metros de altura, um pouco antes do local onde os refugiados se encontraram. Ele lançou antes. Ele lançou no ponto X para que fosse recolhido no ponto Y. Tá? Bom, agora para saber exatamente a distância entre o ponto X e o ponto Y, a questão deveria dizer qual a velocidade Vx do avião, mas isso não foi dito. Então, ele só quer que você diga que foi lançado antes. Tudo bem? Letra B. Quinta questão. Sem considerar qualquer atrito e assumindo a força da gravidade constante, é correto afirmar que a trajetória realizada de corpos que são arremessados horizontalmente próximos à superfície da Terra é, como nós já vimos na primeira questão, explicamos inclusive a equação de formação, é uma parábola. Certo? Essa parábola, ela pode ser uma parábola mais estreita, pode ser uma parábola mais alongada para o lado, mais ainda, tudo vai depender da velocidade horizontal, ok? Veja que se nós tivermos aqui, ó, A, B, C e D, nós podemos dizer que a velocidade horizontal de D é maior do que a velocidade horizontal de C, que é maior do que a velocidade horizontal de B, que foi maior do que a velocidade horizontal de A. Quanto maior for a velocidade horizontal, maior será o alcance. Fica mais longe em relação ao zero. Okay? Agora, uma coisa interessante que você pode dizer. O ΔT de queda de A é o mesmo ΔT de queda de B, que é o mesmo ΔT de queda de C, que é o mesmo ΔT de queda de D. Apesar de terem velocidades horizontais diferentes, mas todos alcançam o solo ao mesmo tempo. Por quê? Porque em relação ao tempo de queda, todos vão obedecer à mesma lei, que é a lei de queda livre. Tudo bem? Você pode fazer, inclusive, um experimento sobre isso, né? De uma superfície, você pode fazer o seguinte: abandonar uma bolinha A e nesse mesmo momento que você abandona e deixa ela cair em linha reta, desse mesmo local, você lança uma bolinha B.
na mesma altura, né, que eu coloquei um pouquinho acima, mas tem que ser na mesma altura, uma bolinha B com uma velocidade Vx qualquer. Você vai perceber que as duas chegam ao solo no mesmo ΔT, igual. Okay? Porque o movimento horizontal não influencia em nada no tempo da queda. Tudo bem? Bom, essas foram as 5 questões das atividades de aula. Agora é a parte 3 dos exercícios, que vocês devem tentar resolver, e nós vamos então fazer a correção em um outro vídeo. Até lá!